Bom, olha, nós vamos falar agora sobre os lipídios, né? Um pouco sobre os lipídios, que é dando continuação ao nosso assunto de bioquímica, tá? Bom, os lipídios, né? Eles são gorduras, são biomoléculas orgânicas compostas geralmente por moléculas de hidrogênio, oxigênio e carbono. Fazem parte ainda da composição dos lipídios outros elementos, como por exemplo o fosfato, o nitrogênio, entre outros. Os lipídios são insolúveis na água, porém são solúveis nos solventes orgânicos, como por exemplo álcool, éter, benzina, etc. São ésteres formados a partir da reação entre um ácido graxo e um álcool, geralmente o glicerol. Olha, com relação à solubilidade, os lipídios, por eles serem apolares, eles não conseguem serem dissolvidos por solventes polarizados, como a água. Então, solventes apolares também e orgânicos, como álcool, éter e a benzina, conseguem dissolver os lipídios, tá? Os solventes inorgânicos, né, como a água, não conseguem por ser polar, e os lipídios são apolares. Com relação à função dos lipídios no organismo, os lipídios possuem 4 funções básicas nos organismos: fornecimento de energia para as células, porém estas preferem utilizar primeiro a energia fornecida pelos glicídios, ou seja, pelos carboidratos ou hidratos de carbono, porque é mais fácil de quebrar, e a glicose, por exemplo, nem precisa ser quebrada, né? Ela já é mandada para dentro da célula para ser transformada, oxidada na mitocôndria, na presença do oxigênio. Já os lipídios, ele tem o dobro da quantidade de calorias, né? Mas eles o organismo tem mais dificuldade para quebrar, né? Para queimar essa gordura. Por esse motivo, o organismo prefere queimar primeiro nossa fonte de energia dos alimentos, né? Que passa pelo processo de catabolismo, ou seja, de digestão, que entra na corrente sanguínea, como por exemplo as glicoses, né? Que fazem parte de sacarídeos, polissacarídeos e assim por diante, e monossacarídeo, como a própria glicose, e o glicogênio, né, que é armazenado nos músculos, no fígado. Depois que acaba essas reservas, só aí o organismo vai usar a sua reserva energética duradoura, no caso dos animais, né, no ser humano é um exemplo, que é o tecido adiposo, né, que são as gorduras que estão nos adipócitos, que são células que ficam por baixo da derme, né, e que armazena essa gordura, tá? Alguns tipos de lipídios participam da composição das membranas celulares, como por exemplo os fosfolipídios. Aliás, né, as nossas membranas celulares, elas têm uma parte polar e outra apolar, que aliás nós vamos ainda falar sobre isso, e é formada por lipídio também. Facilitação de determinadas reações químicas que ocorrem no organismo dos seres vivos possuem esta função os seguintes lipídios: os hormônios sexuais, né, o principal hormônio sexual masculino é a testosterona, que é formada por lipídio, e a progesterona, né, na mulher, que também é formada por lipídio e é o principal hormônio sexual feminino. E as vitaminas lipossolúveis, ou seja, que só são dissolvidas em lipídios, como a vitamina A, K, D e E, né, e as prostaglandinas. Também serve como proteção mecânica, né, protegendo o esqueleto, os órgãos internos, né, de choque mecânico. Tem função estrutural, né, já que compõe a estrutura do organismo, né, dando formato, principalmente às mulheres, citando nossa espécie. Lubrificante, né, das articulações, e função de impermeabilizante, né, tanto em animais quanto em vegetais. Com relação aos animais, nós podemos citar a nossa espécie,
né? Eu vou citar, por exemplo, a epiderme, que além das células, que começa na base da derme vivas, e a partir do momento que elas vão se distanciando, vão em direção à superfície da pele, elas morrem, mas elas têm uma sedimentação, é como se fosse um tipo, né, de argamassa ali, que é formada por lipídio, que mantém elas unidas e impermeabilizadas, ou seja, não ultrapassa, nem o vapor de água consegue sair do organismo, e impede que nós temos uma evaporação muito grande do nosso organismo. As pessoas, né, tem pessoas que têm deficiência na produção, né, desses lipídios, que faz a sedimentação das células da epiderme, e que apresentam uma pele mais grossa, áspera, tá, com a descamação excessiva. E além disso, tem uma doença genética muito rara, ela é chamada de ictiose Allerquim, que são pessoas que não apresentam esses lipídios para a sedimentação das células epidérmicas que compõem, né, a parte mais externa da pele. E elas têm uma pele extremamente grossa, né, irritada, vermelha, ela é inflamada, e que sofrem muito com isso, tá? Quem quiser depois pode pesquisar aí sobre a ictiose Allerquim, vocês não vão se arrepender, conhecimento sempre é válido. Bom, gordura de origem animal. As vantagens: é considerado um macronutriente essencial para o corpo humano. Aliás, falando sobre a gordura de origem animal, show, né? Falar sobre algumas coisas importantes. Olha, nós vimos, né, no outro slide que as vitaminas A, D, E e K, elas, né, precisam de lipídios para serem dissolvidas, mas não só é isso, né? Os animais também armazenam o excesso dessas vitaminas no tecido adiposo, na gordura. Na medida que você vai se alimentar de um animal e você come, além né, da carne, do músculo, um pouco de gordura, você não só ajuda a dissolver, né, as vitaminas lipossolúveis que você está se alimentando, como também, se esse animal tiver excesso de vitamina, e esse excesso de vitamina tivesse armazenado no tecido adiposo, você também vai usufruir dessas vitaminas que está no tecido adiposo. Então a gordura, ela é importante sim para o funcionamento do nosso organismo, tá? Produz ácido gordo, como o ácido linoleico, né? Fonte de energia, é a nossa reserva energética duradoura, só para relembrar. E nosso organismo, ele vai utilizar essa energia quando ocorrer a escassez total, tanto de nutrientes como alimentação, como também das reservas imediatas, que é o glicogênio. E nesse caso é uma adaptação que o nosso organismo obteve durante o seu processo de evolução, né? Hoje nós vivemos uma vida totalmente diferente dos nossos antepassados. A vida moderna, ela facilitou bastante a obtenção de alimento, e uma dieta, digamos, bastante regular, não que seja balanceada, que isso varia de cada um, mas regular. Como assim regular? Todos os dias nós temos, né, alimentos, e esses alimentos em determinadas horas do dia. Os nossos antepassados, principalmente aqueles que antes do surgimento, né, das comunidades, das aglomerações de pessoas de determinada área, estou falando na época em que nossos antepassados eram nômades, ou seja, vagavam pela terra em busca de alimento. Eles não tinham uma alimentação disponível todos os dias, né? Eles, quando conseguiam matar um animal qualquer para, né, o seu alimento, eles comiam o máximo que podiam, comiam os frutos o máximo que podiam, e
o excesso de caloria era armazenado na forma de tecido adiposo para quando eles não conseguissem alimento, o seu organismo conseguir obter, retirar essa energia da gordura, né, que foi armazenada aí como tecido adiposo, como gordura corporal. E evolutivamente esses tiveram mais sucesso de sobrevivência e de reprodução. Por quê? Porque a Terra já passou por problemas sérios e por escassez de alimento. Então aquelas pessoas com metabolismo muito acelerado, que é aquelas que comem e não engordam, nos antepassados isso não era uma vantagem, era uma desvantagem, porque elas não conseguiam sobreviver nas intempéries. Normalmente elas não conseguiam se reproduzir e passar esses genes para frente, né? Porque essas pessoas não só é essa questão, elas também não têm facilidade de armazenar gordura no corpo, né? Os adipócitos delas têm uma dificuldade grande de armazenar gordura. Já as pessoas que têm essa facilidade, um metabolismo lento, associado a uma facilidade de armazenamento de gordura corporal, tiveram mais sucesso em tempos remotos. Agora, na nossa sociedade, atualmente, é um problema de saúde. Por quê? Porque leva à obesidade, né? Um metabolismo lento, mais uma facilidade, né, de armazenar gordura no corpo, e juntando tudo isso, alimento em abundância e todos os dias, né, propicia o desenvolvimento da obesidade e todos os problemas relacionados a ela. Bom, vamos continuar. Desvantagens das gorduras animais. Em excesso vai causar obesidade, mas não só os animais, tá? É a principal gordura responsável pela aterosclerose. O que é a aterosclerose? Esse nomezinho aí está se referindo à gordura que vai se formando nas veias do coração, os asteromas. Essa gordura dentro da veia do coração, ela vai aumentando com o passar do tempo, à medida que você não controla o seu colesterol, o colesterol ruim, o LDL, que nós vamos discutir um pouquinho sobre ele daqui a pouco. E é uma doença assintomática, mas quando o fluxo de sangue para o músculo do coração ele é prejudicado, no caso o músculo miocárdio, que é o músculo do coração, não recebe sangue suficiente ou de jeito nenhum, ocorre um infarto, né? Infarto do miocárdio. Aí a pessoa pode entrar em óbito se não for socorrida a tempo e não, né, for feito o cateterismo o mais rápido possível. Que consiste em quê? Consiste em introduzir uma haste de metal, né, na veia da virilha em direção ao coração, e essa haste de metal vai desobstruir essa veia coronária, colocar uma telinha para deixar ela permanentemente aberta, e a pessoa fica em repouso, né, para recuperar as células do coração que morreram. Isso varia de pessoa para pessoa e depende também se o atendimento dela foi rápido ou demorado. Quanto mais demorado, mais células cardíacas morrem e a recuperação se torna mais difícil. Caso seja uma obstrução muito severa e não dê tempo de fazer isso, aí se faz a cirurgia do coração e se coloca a ponte de safena, que é aquela veinha de safena que é tirada da perna e é colocado no coração da área que tem sangue, passando por cima da obstrução, irrigando o músculo cardíaco, tá? Hoje em dia só se faz essa cirurgia em último caso, mas é comum se fazer o cateterismo. Continuando aqui embaixo, e as vantagens, né, do lipídio de origem vegetal, ou seja, das gorduras vegetais. São mais saudáveis, eleva o nível de HDL e diminui o nível de LDL, reduz a formação de ateromas, que são as placas de gordura nas veias do coração. Bom, com relação a esse daqui, quando você tem um nível de LDL acima de
entre 200 e 240 é o normal, acima de 240 já é preocupante e é necessário se fazer regime, né, evitando gorduras, e também, dependendo do caso, o médico pode receitar alguma medicação para baixar esse colesterol do sangue. Geralmente ele faz isso. Olha, temos, de acordo com um médico lá em Ribeira, existem estudos científicos que estão acontecendo nesse momento, e que eles indicam que nós não temos apenas um tipo de HDL, que é lipoproteína de alta densidade ou colesterol bom, que é esse daqui, ó. Volta, esse daqui, ó, esse HDL. E também não só um tipo de LDL, que é lipoproteína de baixa densidade, esse daqui, que é o colesterol ruim. Nós temos vários deles. E dentre esse LDL, colesterol ruim, apenas alguns realmente causam problemas, né, no nosso organismo, e outros não. Então, significa que tem pessoas que, mesmo apresentando altos níveis de LDL e não tomando medicação nenhuma, nem fazendo regime, não vão ter problema nenhum. Enquanto que outras, se elas apresentarem esse colesterol que causa a aterosclerose, que causa problema no organismo, vão ter problemas sérios, como por exemplo infarto. Se tem conhecimento para saber quais são exatamente esses tipos de lipídios que fazem isso, esses tipos de lipoproteína, não sabe ainda, tá? Está em estudo ainda. É algo que com o tempo vai começar a ter um tratamento mais específico, com nível de conhecimento maior, e que quando, né, supostamente daqui a alguns anos, nem todo mundo que tem colesterol alto, que for ao médico, vai precisar tomar medicação para baixá-lo, e nem se preocupar com isso, já em que outras pessoas vão ter que tomar medicação e se preocupar porque realmente elas precisam. Mas isso é algo para o futuro, né? Ainda hoje em dia, né, para todo mundo, teve LDL de baixa densidade em altos níveis, tem que fazer regime e tomar medicação. Desvantagens: excesso pode causar obesidade também, e doenças cardiovasculares. O excesso é excesso, sempre vai causar problemas. Os lipídios em alimentos são conhecidos como importantes fontes de energia. Vamos lá, principais fontes de lipídios: margarina, milho, aveia, margarina, tá? Milho, aveia, soja, gergelim, cevada, trigo integral, centeio, óleo de canola, óleo de soja, óleo de peixe. Olha, tirando o óleo de peixe aqui, observe que esses outros aqui, ó, é vegetal. E a margarina também é um óleo vegetal hidrogenado, porque pega um óleo vegetal insaturado e satura ele com hidrogênio. A saturação vai quebrar as duplas ligações entre os carbonos e vai fazer com que tenha apenas um, e dessa forma aquele óleo se torna denso a temperatura ambiente, tá? Nesse caso é a manteiga, margarina, que é de óleo vegetal hidrogenado, é diferente daquele, a gordura animal saturada, que ela na temperatura ambiente já fica densa, né? Porque ela só tem uma ligação entre os carbonos e os hidrogênios, e dessa forma não precisa saturar. O que se faz para produzir as margarinas é saturar o óleo vegetal. Agora, por que os vegetais têm óleo, né? Porque a semente desses vegetais aqui, ó, tem óleo. É simples. Esses vegetais têm uma semente, e essa semente é pequena, é reduzida. Olha só, sementinha do milho, aqui, ó, da soja. Essa sementinha, ela precisa germinar, né? Tem uns cotiledôneos, esse daqui é uma monocotiledônia, nós vamos estudar isso ainda, tá? Essa daqui é uma dicotiledônia. Ela tem amido, que é formada por moléculas de glicose. O amido é um polissacarídeo para nutrir um embrião, mas não é o suficiente. Então,
para ajudar esse embrião a se desenvolver, né, a formar a plantinha até ela germinar e conseguir produzir as primeiras folhas. A partir das primeiras folhas ela consegue realizar fotossíntese e consegue nutrir-se, mas até então não consegue. Então o óleo, né, vai fornecer energia para essa plantinha e depois de consumir todo o carboidrato, consumir esse óleo e transformar esse óleo em energia para poder produzir células e se desenvolver, né? Isso, a quantidade de óleo está de amido e de óleo está de acordo com a necessidade energética de cada vegetal, e o tamanho do seu grão também está relacionado a isso. Quando ele termina de ocorrer o desenvolvimento e começa as primeiras folhas, coincide com o término, né, dos glicídios e também dos óleos, do lipídio que tem na sua semente. Aí a partir daí ela se desenvolve a partir do processo fotossintético, tá? É por isso que essas sementes têm óleo, mas só é isso mesmo. Bom, com relação à classificação, os lipídios são divididos em glicerídeos, cerídeos, esteroides e os lipídios complexos. Vamos lá. Primeiro, os glicerídeos são formados a partir da reação de esterificação entre o ácido graxo e o álcool glicerol, que é a glicerina. Por exemplo, óleos, né, e gorduras. Olha aqui, ó, é um triglicerídeo. O que é um triglicerídeo? Eu vou dizer para vocês. Isso daqui é uma molécula de triglicerídeo, tá? Bom, associação de ácidos graxos com uma molécula de glicerol. Esse daqui é o ácido graxo. Esse daqui é uma molécula de glicerol, tá? Aí o que acontece? Aqui nós temos 1, 2, 3 estruturas de ligação e o ácido graxo tem um aqui que vai se ligar aqui. Essa ligação aqui é chamada de ligação por desidratação. Por quê? Porque sai esse hidrogênio, que vai sair esse hidrogênio também, esse oxigênio, ó, e esse carbono vai se ligar a esse oxigênio aqui. Então vai sair o que? Se tem dois hidrogênios e um oxigênio, forma uma molécula de água que vai sair no processo de ligação do ácido graxo com o glicerol. Se tiver apenas um, esse daqui, aí nós temos um monoglicerídeo. Se tiver dois, apenas um diglicerídeo. Aqui nós temos um 2, 3, um triglicerídeo, tá ok? Bom, e os cerídeos? Formados pela reação entre o ácido graxo com o álcool de peso molecular maior que o glicerol, ou seja, o álcool de cadeia longa. Evitam a perda excessiva de água em folhas e frutos, né? Tem alguns vegetais que, para preservar a água no seu interior, produz cera. Essa cera fica impregnada nas suas folhas e até nos seus frutos. Vamos citar um exemplo. Olha, um exemplo da nossa região, a palma. A palma, se você passar o dedo na sua superfície, você vai ver que vai sair uma substância branca, esbranquiçada. Aquilo dali é a cutícula. E essa cutícula é formada por cera, tá? E dali é uma cera. Para que é que serve? Para evitar que ela perca a água por evaporação para o meio ambiente, certo? É uma adaptação a ambientes secos, né? Temos a cera da canaúba, temos outros tipos de ceras. Bom, os vegetais em geral eles apresentam uma cutícula que é formada por cera. Agora a quantidade de cera vai depender de espécie para espécie. Bom, evitam a perda de água excessiva, né, em folhas e frutos, função impermeabilizante, né? Exemplo, cera de carnaúba, a cera de abelha, que é uma outra coisa, né? Cera de abelha já é outra coisa, aí serve para formar os casulos aí, né, para as abelhas se reproduzirem. Bom, lipídios complexos, né, apresentam em sua estrutura molecular elementos como fósforo, nitrogênio e enxofre, como por exemplo, aqui ó, fosfolipídios, presente na constituição da membrana plasmática,
que tem uma parte, a cabeça é polarizada e a cauda, né, é apolar e fica umas ligadas para as outras, né? Nesse caso é uma adaptação, né, para a membrana celular, já que dentro da célula tem água, então a parte polarizada fica para dentro. Fora da célula tem água, a parte polarizada fica para fora. E a parte apolar do fosfolipídio fica ligada uma para a outra, né, que ela é semelhante a um fósforo, aí as cabecinhas ficam para fora e a outra parte do fósforo fica ligado uns aos outros, tá? Os esfingolipídios presentes na constituição do extrato mielínico em neurônios. Olha, isso daqui é interessante porque vocês sabem que o neurônio, a função dele é transportar impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos se dão por condução elétrica, tá? No caso, né, do corpo celular, né, dos dendritos para os axônios dos neurônios, existe uma estrutura chamada de bainha mielínica, tá? Que vai fazer com que esse impulso nervoso se dê de forma mais fácil e não se perca. Dessa forma, o extrato mielínico, que é formado por lipídio, vai isolar esse impulso elétrico e fazer com que ele saia do ponto A ao ponto B com mais eficiência, certo? Por isso que esses esfingolipídios são importantes. Uma curiosidade, né? As pessoas que são usuárias de maconha, a maconha, para agir no cérebro, ela destrói essa substância aqui, o extrato mielínico. E depois, principalmente as pessoas que são usuárias que fazem uso constante da maconha durante aí algum tempo, esse extrato mielínico vai sendo destruído e elas vão tendo dificuldade desse impulso nervoso e vão tendo dificuldade de memorizar as coisas, inclusive se forem estudantes, né, de memorizar os seus estudos nas disciplinas. Eles não conseguem guardar com facilidade o que estudaram no cérebro, não conseguem lembrar do que estudaram, tá? Por quê? Porque o extrato mielínico foi destruído, certo? Se pararem, né, se essas pessoas pararem de usar a maconha, elas voltam a produzir o extrato mielínico e o seu cérebro volta ao normal, tá? Os esteroides, bom, são lipídios derivados do colesterol. Exemplo, hormônios sexuais, cortisol, a vitamina D, né, que é produzida também por quem? Ó, nós temos que estar expostos ao sol durante os 40 minutos durante o dia. Não precisa ser 40 minutos direto, pode ser 4 vezes de 10 minutos. Agora, um probleminha com isso é que o sol necessário para produzir a vitamina D é o sol de 10 horas da manhã a 3 horas da tarde, tá? E é justamente o sol que aquelas pessoas, né, que trabalham com pele, como é que chama elas, os dermatologistas dizem que é para você não pegar esse sol. Só que as pessoas que elas não têm o hábito de tomar sol nesse horário, elas têm deficiência de vitamina D. E a vitamina D é extremamente importante para a fixação do cálcio nos ossos, tá? Principalmente em pessoas mais velhas. É comum hoje em dia muitas pessoas idosas apresentarem a osteoporose. Por quê? Falta de vitamina D, que vai prejudicar a fixação, né, do cálcio nos ossos. Ok? Então é necessário um pouco de sol aí na vida. Nós somos heliosolares, nós precisamos de sol para o nosso organismo funcionar direito. E o colesterol? Precursor dos lipídios esteroides, né? Lipoproteínas transportadoras de colesterol. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu não falei sobre
Aqui, os hormônios sexuais. Os hormônios sexuais, eles são extremamente importantes para o nosso organismo, tá? No caso da testosterona no homem, a progesterona na mulher. E com relação aos hormônios sexuais femininos, as mulheres elas ficam propensas a desenvolver vários problemas de saúde, dentre eles a osteoporose, a partir do momento que elas entram na menopausa, tá? Essa menopausa mais, né, a falta do hábito de tomar sol leva aí a problemas sérios nos ossos. Bom, lipocolesterol, precursor dos lipídios esteroides, né? Lipoproteínas transportadoras de colesterol, o LDL e o HDL. E nós já falamos aqui, então eu vou pular. Bom, e os anabolizantes? Os anabolizantes é muito bacana, né? Para ferrar com o organismo de quem usa esse tipo de coisa. Os anabolizantes ou esteroides androgênicos anabólicos, por que anabólicos? Porque é de formação, tá? Formação de músculos, né? São hormônios sintéticos que estimulam o desenvolvimento de vários tecidos do corpo, a partir do crescimento da célula e sua posterior divisão. Apesar de serem utilizados no tratamento de algumas doenças, os anabolizantes são utilizados em grande quantidade por pessoas que desejam aumentar o volume dos músculos e a força física. Olha, os anabolizantes que foram produzidos para os seres humanos, isso na década de 70, era uma moda, né, prescrita por médicos que não sabiam ainda que isso poderia causar problemas de saúde, tá? E o que é que causa? Olha, vamos citar os homens primeiro. Os homens que usam anabolizantes quando jovens, o camarada lá tem seus 17, 18 anos, tem a musculatura, não tem desenvolvimento muscular e começa a fazer atividade física, né, e musculação, não está vendo resultado e resolve tomar anabolizante para estimular o desenvolvimento dos músculos. Ele, dentre, né, os fatores que ele pode apresentar diminuição dos testículos, né, diminuição da vontade sexual, no caso da libido. Ele tem também problemas com relação a espinhas e assim por diante. Mas a longo prazo vai provocar problemas sérios, né, como câncer de fígado, problemas cardiovasculares, certo? Dentre outros. Na verdade, quem toma anabolizante é como um carro velho, tá? Que o motor está já batendo, mas por fora ele está lindo, tá ótimo por fora. Agora é só uma casca, porque por dentro ele está a ponto de quebrar a qualquer momento, né? É isso que os anabolizantes fazem. E com relação às mulheres ainda é pior ainda, tá? Só para citar, né, tem algumas mulheres que tomam, não as anabolizantes que os homens tomam, tem algumas que tomam também, mas apenas a testosterona, e já é o suficiente, né, para causar todos esses problemas aí, inclusive, né, a pressão arterial é prejudicada, né, aumenta a musculatura, enormemente diminui as mamas, começa a apresentar pelos pelo corpo, né, pelos nas mamas e também bigode, barba e assim por diante. E uma coisa interessante é que esses pelos, depois que saem, eles não param mais de sair, a menos que você faça um tratamento com laser para matar o folículo capilar. Eles não vão acabar, mesmo que ela pare de tomar os hormônios, eles vão continuar existindo. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de efeitos dos anabolizantes. Capacidade do organismo de incorporar proteína extra em grande quantidade no músculo,
né? O tamanho e a força muscular mais rápido do que o sistema normal. Entre treinamento e alimentação e suplementação, que essa suplementação aqui é bastante discussível, muitas vezes não tem necessidade nenhuma. Aumenta o metabolismo basal, ou seja, se você tem mais músculo, você queima mais caloria, isso é normal, tá? Se você tem, digamos, né, porque você sabe, né, tem um peso magro e o peso gordo. Camarada que tem 100 quilos de peso, mas ele tem pouca gordura, então ele é magro, ele é pesado, mas é um peso magro, e ele tem um consumo alto de caloria, porque o músculo ele precisa de energia para se manter vivo. Agora, se ele tem 100 quilos e ele é gordo, a quantidade de músculo dele é pequena, então ele precisa de muito menos energia para manter esses 100 quilos, porque o tecido adiposo não consome quase nada, tá? Bom, o que pode causar? Esterilidade, né? Hálito forte, insônia, acne, náuseas e vômitos frequentes, manchas na pele, mulheres grávidas, dano irreversível ao feto, pele oleosa na mulher, mas tem mulheres que tem, isso daí é discutível, isso daqui. Sangramento do nariz, isso daqui está relacionado à pressão arterial alta. Crescimento irreversível de pelos nas mulheres, níveis de colesterol ruim, ou seja, aumenta o colesterol, o LDL vai lá para cima. Olha eles aí, ó, os vilões. Depo, Durataston, Jack 3D, Stanozolol injetável, né, esse daí. E olha, esses daí já fazem muito mal ao organismo, foram produzidos para o ser humano. Imagina aqueles que alguns homens tomam, que foram feitos para dar em animais, como por exemplo o cavalo, que tem um organismo muito maior do que o nosso e os hormônios são muito mais fortes, tá? Isso causa problemas seríssimos ao organismo, seríssimos. Ok? Bom, pessoal, né, era só isso mesmo para falar sobre os lipídios. Temos quem quiser fazer alguma pergunta aí, faça pelo zap, que nós vamos discutir mais sobre o assunto.